Salmos 20. Hoje nós estamos na última mensagem desse tema, ao Senhor do Impossível. Semana que vem será outro tema, mas hoje nós estamos na quinta e última mensagem do Senhor do Impossível. E para essa mensagem, o Senhor colocou aí no meu coração que a confiança como fonte da vitória. Salmo 20, vamos ler. Todos acharam? Amém? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro no seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve no seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Senhor salva o rei. Ouça-nos quando clamarmos. Amém? Confiança. Esse salmo ele foi escrito, um salmo de Davi, atribuído a Davi, e ele foi escrito por um momento de guerra, um momento de angústia, um momento de apreensão, momentos esse que Davi era um homem, como lá em Samuel, no capítulo 29, 1 Samuel 5, diz que Davi era um homem acostumado, porque enquanto Saul feriu milhares, Davi vencia 10 milhares, ou seja, Davi era um homem acostumado com vitórias, mas Davi era um homem que sofreu muitas derrotas também na sua vida, e nesse momento ele diz o seguinte, enfatizando o Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. O segredo, esses dias que estamos falando sobre o Senhor do impossível, nós queremos que o impossível aconteça, eu também quero que o impossível aconteça, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a trilhar o caminho que Deus coloca em nossa frente para que o impossível se torne possível. Ou seja, Deus ele poderia simplesmente estralar os dedos e as coisas acontecerem, mas não é assim que funciona. Ele abre um caminho, muitas vezes caminhos tenebrosos, muitas vezes caminho no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da enfermidade, no meio da dor, no meio da solidão. Muitas vezes Deus ele permite, mas quando nós olhamos esses dias que nós falamos de Moisés, Gideão, José, Ezequias, todos eles em alguns momentos da sua vida se sentiram desamparados, porque nós olhamos para a situação e nos sentimos desamparados. Quando nós fazemos uma retrospectiva muitas vezes da nossa vida, nós percebemos que nós confiamos em coisas, confiamos em pessoas, nós confiamos em situações e muitas vezes nos decepcionamos. E muitas vezes nos olhamos para trás e nos decepcionamos. Ontem eu estava em São Paulo e eu pude refazer um caminho que eu fazia 29 anos atrás para trabalhar. Fazia alguns anos que eu não passava por ali, e eu estava perto e eu falei, eu vou refazer esse caminho, porque todas as vezes que eu faço alguma coisa assim, Deus está falando comigo. Eu fui refazer aquele caminho, andei naquele caminho, e comecei a fazer uma retrospectiva da vida,
E comecei fazendo uma retrospectiva de tudo que tinha passado de 29 anos para cá. Quantas alegrias, quantas bênçãos o Senhor nos deu. Quantas vezes nesse caminhar eu me senti abandonado, desamparado. Quantas vezes eu confiei em carros, eu confiei em cavalos e esqueci de confiar no Senhor por algumas vezes da nossa vida. E aí, à noite estava vendo um programa em casa, aquele programa que passa de aeroportos, né, que eles vão na fronteira, e tem um novo que eu acho que é da fronteira da União Europeia, não sei se é da Espanha, da França, não peguei direito. E aí um casal, ele tenta entrar do Marrocos para a União Europeia, ele passa a fronteira, e tinha um cachorro grande, bonito, e eles pedem o documento do cachorro, aquela coisa toda, mas faltava um exame que o cachorro não tinha, um exame, porque a União Europeia exige aquele exame. E qual era a solução? Ou o casal voltava para o Marrocos, fazia o exame e retornava, ou deixava o cachorro lá na alfândega, ele ia ser tratado por um período, eles pagavam a estadia do cachorro até eles passarem de volta, ou eles mandavam sacrificar o cachorro. E o cachorro estava com ele há 10 anos. Qual foi a solução? Manda sacrificar o cachorro. Quantas vezes na nossa vida é a mesma coisa? Quantos de vocês foram sacrificados por pessoas que vocês confiavam? Quantos de nós fomos sacrificados por parentes, às vezes que nós confiávamos, por filhos, por esposa, por esposo, que assina, não quero ter o trabalho, manda matar. Graças a Deus que o veterinário que era responsável, ele conseguiu dar um jeitinho lá e vai arrumar uma adoção para o cachorro. Mas eu fiquei olhando aquela situação e o Senhor ministrou comigo quantas vezes nós passamos por isso, quantas vezes nós somos sacrificados porque alguém simplesmente nos usou e nos colocou de lado, porque nós confiamos às vezes em pessoas erradas, porque nós confiamos com pessoas até certas, mas as pessoas nos decepcionam, porque são pessoas, são seres humanos. E quantas vezes eu decepcionei alguém? Quantas vezes talvez alguém chorou porque eu decepcionei? Mas o Senhor foi ministrando, dizendo o seguinte: olha, que uns podem confiar em carros, em cavalos, mas aquele que confia no Senhor, aquele que confia num Deus do impossível, ele não é desamparado. Porque tem um texto que diz, Salmo 56 diz: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Muitas vezes o temor ele bate, o temor ele vem, a angústia ela vem, mas o segredo da vitória, o segredo de conseguir alcançar voos mais altos, é a confiança no Senhor. Ainda que o mundo te decepcione, ainda que as pessoas te decepcionem, ainda que o seu pastor te decepcione, ainda que o seu parente, seu esposo, sua esposa, seu marido, seu filho te decepcione, mas Isaías 49 diz: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, se ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Contudo, ainda que o mundo esqueça de você, ainda que o mundo diga não tem jeito, mas o Senhor do impossível diz: eu não me esqueci de você. No tempo certo, como Jó disse, Jó acreditava, ele dizia: olha, eu sei que o meu Redentor vive, lá em Jó 19:25, eu sei que ele vive, e um momento certo, ele se levantará do seu trono. E quando Deus do impossível se levantar do seu trono, aleluia, o milagre vai acontecer. Quando Deus do impossível. E aí eu fui fazendo um retrocesso da minha vida, naquela caminhada, e eu percebi quantas vezes, mesmo decepcionado, às vezes até achando que estava decepcionado com Deus,
mas o Senhor do impossível se levantou do seu trono e me deu a vitória. Ainda no momento que eu não ia conseguir, que não tinha jeito, que eu achava que ia me afundar, que o poço estava ali, a boca do poço estava perto demais, mas o Senhor com a mão forte foi lá e me agarrou, me tirou do buraco, me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a mensagem desta noite é o seguinte: o segredo do impossível se tornar possível é acreditar, ainda que todos digam que não tem jeito, ainda que o mundo diga que não tem jeito, ainda que a sua família diga que não tem jeito, mas o Senhor diz: tem jeito, porque eu não te desampararei, diz o Senhor. Davi, nós quando olhamos para a situação lá em Samuel, 1 Samuel 17, nós vamos ver aquela clássica luta de Davi e Golias, e todo mundo fala muito dela, mas eu fico pensando na posição de Davi, porque nós olhamos para Davi e achamos que Davi foi lá, né? Eu sou o cara. Você acha que Davi talvez não deve ter tremido a perna? Davi talvez deve ter olhado para aquele homem que, segundo estudos, poderia ter de 2,90 m, 3,10 m, aproximadamente o tamanho de Golias. E Davi olha naquilo, mas ele tinha certeza de uma coisa: ele confiava num Deus que estava acima do tamanho de Golias. Ele confiava num Deus que jamais desampararia ele confiava num Deus que estava acima de todas as coisas. Tanto é que ele fala: olha, Golias, eu vou a ti, você vem com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, não significa que Davi em momento algum não tremeu a perna. A Bíblia nunca disse que Davi não tremeu. A Bíblia nunca disse que Davi, talvez no seu coração, ele chorou, estava ali por dentro, mas ele disse: mas eu vou, porque aquele que me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou, irmão, diante do problema, porque o Deus que te chamou é poderoso para te levantar. O Deus que te chamou, o Deus que permitiu a situação na sua vida, o Deus que permite muitas vezes as chagas, e você tem que fazer que nem Jó, coçar com um caco de telha, raspar a sua pele com um caco de telha, mas o mesmo Deus que permite isso, é o Deus que se levantará do seu trono e fará o impossível se tornar possível na minha e na tua vida. Mas o segredo disso é acreditar quando ninguém mais acredita. Acreditar quando ninguém mais acredita. Acreditar quando nem mesmo o seu irmão que está do seu lado aí acredita muitas vezes. Porque muitas vezes nós vamos contar um problema para alguém da igreja e a pessoa: não tem jeito. Não tem jeito. Muitas vezes nós olhamos e alguém diz: não tem jeito. Mas eu quero te dizer que o Deus que permitiu Jó passar por aquilo, ele em um momento certo, ele se levanta do trono e diz: basta. Quando Deus se levanta e diz: basta, nós cantamos o terceiro louvor, né? A voz do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Maravilhado, extasiado eu fico em ouvir o seu nome. Quantas vezes nós não ficamos mais? Eu estava ali refletindo: Senhor, quantas vezes eu não fico mais extasiado em ouvir o seu nome? Parece que há 30 anos atrás era tão diferente. Parece que a gente entrava na igreja de uma maneira diferente. Parece que a gente ouvia Deus de uma maneira diferente. Não, queridos, não foi Deus que mudou, não, fui eu mesmo. Fui eu mesmo que não quero muitas vezes ouvir o que Deus quer para mim, porque Deus está falando e eu não quero ouvir, mas Deus está dizendo: olha, eu vou me levantar, o milagre vai acontecer, calma, tenha paciência. Porque muitas vezes nós falamos esses dias sobre Moisés, e quando Deus fala para o povo, para Moisés, fala para o povo voltar e acampar junto ao mar. Que loucura era aquela? Mas Deus é Deus de doido.
Deus é Deus de doido, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é loucura. É loucura para o mundo que perece, mas para nós é poder de Deus. E quando Ele diz volta, volta, porque Ele vai fazer um milagre. Quando Ele diz vai, vai, porque Ele vai fazer um milagre. Quando Ele diz espera, espera, porque Ele fará um milagre. Deus é Deus do impossível, queridos, o Senhor do impossível, e a confiança como fonte da vitória. Uns confiam em carro. Naquele momento, Davi tinha condições, tinha um exército, mas ele disse: olha, nada disso é suficiente se eu não confiar no Senhor. Ele estava dizendo isso. Nada disso é suficiente, nenhum dos cavalos, nenhum dos carros, nada do que eu tenho. Muitas vezes nós nos pegamos naquilo que nós temos, nos nossos bens, no nosso emprego. Já falei isso aqui esses dias. Muitas vezes nós nos pegamos no nosso emprego e o emprego acaba, vai embora, e você é demitido e acabou. Eu, quando saí da empresa, depois de 11 anos trabalhando na empresa, era uma rua, era uma descida, e aí você subia de novo. E eu lembro que eu desci aquela rua. Quando eu cheguei lá embaixo, eu parei e disse: Deus, e agora? O que eu faço? Porque depois de 11 anos você não sabe. Você não sabe fazer outra coisa. Você não sabe para onde vai. Meu Deus, e agora? Queridos, em nenhum momento o Senhor falhou comigo. Não foi fácil esses anos, mas em nenhum momento falhou. Então o segredo é acreditar. 1 Samuel 1,15, nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 1, Ana, a história de Ana. Não tinha jeito, ninguém acreditava. Nem o sacerdote acreditou nela. Achou que ela estava bêbada, tinha bebido muito vinho. Mas ela acreditava quando ninguém mais acreditava. Ela acreditava no Deus do impossível quando ninguém mais acreditava. O segredo da vitória é acreditar quando ninguém mais acredita. Depois, nós vamos ver que nós vamos ver sobre Gideão. Ninguém acreditava, mas Gideão acreditou que Deus estava lá falando com ele. Ninguém mais acreditava, mas ele acreditou. Queridos, essa mensagem de hoje é interessante, porque eu gostaria de chegar aqui: o Deus do impossível vai dar a chave do carro, da casa, você vai sair daqui com a sua cura, você vai sair daqui curado, vem cá, vamos lá. Porque já aconteceu isso. Pessoas em cultos recebem oração e saem curada. Mas hoje Deus está falando que você precisa voltar a confiar nele, acreditar nele. Ainda que ninguém acredita, você precisa voltar a acreditar. Você precisa voltar a acreditar. Mas Eliseu, ele orou e disse assim: Senhor, abre os olhos do moço. Porque quando o rei da Síria manda um exército atrás de Eliseu, Geazi, o seu moço, ele olha e diz: Eliseu, o negócio está feio, tem um exército lá. A coisa está feia, Eliseu. O rei da Síria mandou um exército aí, Eliseu. Não tem jeito, mandaram buscar a gente, a coisa vai esquentar para o nosso lado. Queridos, mas Eliseu não era Geazi. Eliseu era um homem de Deus. Ele acreditava quando ninguém mais acreditava. Ele confiava no Deus que falava quando ninguém mais acreditava. Ele confiava no Deus que estava falando com ele quando ninguém mais acreditava. A oração de Eliseu foi o seguinte: disse o Senhor, Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. A palavra de Deus diz que ele sai na porta. Eliseu fala: vai lá, se não tem coragem, vai lá ver. Se fosse eu ia falar: se não tem coragem, vai lá. Quando o moço sai, ele olha um exército celestial, carros de fogo, cavalos de fogo, a presença de Deus naquele lugar. Querido, nós não vemos, nós não estamos vendo, mas do lado da sua casa está passando agora o carro de fogo. Do lado da sua casa, do seu emprego, na sua vida, na nossa frente aqui, tem carruagens de fogo, tem anjos de fogo, tem a presença do Deus vivo, todo poderoso, porque você serve a um Deus poderoso.
Então confia, acredita. Acredita. E olhando para o panorama bíblico, nós vamos ver que o grande mal dos últimos dias é que nós somos instigados a acreditar. Nós somos instigados a acreditar em pessoas, em coisas, em situações. Se você chegar na sua casa e ligar o seu televisor agora, e você vai ver alguns programas evangélicos que as pessoas estão dizendo: olha, vem aqui e façam isso, e façam aquilo, e que você vai conseguir, Deus nunca te prometeu carro, nem casa, nada. Ele te prometeu a vida eterna, isso Ele prometeu. Mas Ele é poderoso, queridos, para suprir a sua necessidade. Mas você tem que confiar nele. Quantas pessoas estão caindo porque estão confiando no famoso lá da televisão? Porque estão confiando, vão lá tocar no pé da famosa, e um milagre vai acontecer. Mas tem que deixar R$100 lá do lado também, não esqueça disso, tá? Não é só tocar não, tem que ter fé. E fé é dinheiro. Não, a palavra de Deus não diz nada disso. A palavra de Deus diz que Jó, ele acreditava. Ele falou: meu Deus vai se levantar. Acredita, queridos, acredita. Olhando para o panorama bíblico, nós vamos ver que basta o quê? Acreditar. Basta ter convicção daquilo daquele que você serve, daquilo que você acredita. Convicção, queridos. Quantas pessoas estão derrotadas porque não tem mais convicção de fé? Quantas pessoas estão derrotadas porque não acreditam mais no milagre? Quantas pessoas não conseguem mais vir para a igreja e acreditar, nem por um ato social? Isso é normal. Eu já vi muito isso na vida, pessoas indo na igreja para um ato social, não acreditam mais que o Deus Todo-Poderoso está dentro desse lugar. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, o Senhor não muda. E quando Ele disse assim que vai fazer, Ele vai fazer. Ele disse: acredita. Ele não disse para aquele moço: olha, faça isso, faça aquilo. Não, ele disse: olha, levanta e anda. Levanta e anda. Aquela moça, aquela mulher com fluxo de sangue, todos nós gostamos de falar que parece uma poesia, né? A mulher foi lá, tocou na orla de Jesus e foi restaurada e foi curada. Parece um negócio bonito, né? Mas não foi bonito não. Foi nada bonito não. Aquela mulher passou por uma multidão. Ela era considerada impura. Com certeza ela foi se rastejando, porque ela não podia tocar nas pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz que havia uma multidão. Ela deve ter se rastejado, ela deve ter sido pisoteada. Talvez alguns que conheciam pisavam nela, porque a mulher impura não podia estar aqui. Talvez alguém bateu nela. A Bíblia não diz, mas talvez, porque ela era impura, ela não podia estar no meio do povo. Ela não podia tocar, encostar no homem. Mas ela foi. Ela acreditou quando ninguém mais acreditava. Ela acreditou quando ninguém mais acreditava. Ela não ficou em casa dormindo esperando a bênção acontecer, não. Ela não ficou em casa dormindo esperando o milagre acontecer, não. Ela foi lá em busca do milagre. Ela se esforçou, ela se rastejou, ela tocou em Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós hoje. Toque nele. Acredite quando ninguém mais acredita. O resumo dessa palavra é: acredite quando ninguém mais acredita, porque o Senhor do impossível está nesse lugar. Mas nós precisamos tirar força da onde nós não temos e acreditar que o milagre vai acontecer, porque Ele faz. Deus é aquele que quando Ele tem que te abençoar, queridos, Ele vai te abençoar e acabou. Não tem inferno, não tem Satanás, não tem demônio que possa impedir a tua bênção quando o teu Deus se levantar em teu favor. Mas você precisa acreditar, precisa continuar firme. Está difícil? Continua. E você vai dizer: mas irmão, você não conhece a minha vida. Eu sei, eu não conheço, mas Deus está falando: acredite, confia. Está difícil? Confia, porque Ele sabe o que faz. Acredite, porque Ele sabe o que faz.
Acredite, porque Ele sabe o que faz. E Ele sabe o que está fazendo na sua vida hoje. E Ele sabe disso, sabe muito bem disso. Encerrando, concluindo, que vale a pena confiar em Deus e esperar nele. Vale a pena. Vale a pena. Sabe? Porque na luta, em Salmo 18, 29 diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Você não está desamparado não, você não está desamparada não. O teu Deus vai te dar força para saltar muralhas. O teu Deus te dará força para transpor a barreira do impossível. Hoje, amanhã, eu não sei, gostaria, Deus não me revelou nada. Se ele tivesse revelado, eu faria, Deus vai fazer, mas Deus não mostrou. Mas não importa, o que importa é que a palavra de Deus dele está sendo revelada hoje, que é o seguinte: ainda que ninguém acredita, acredite, mas continua, acredite e continue. Está difícil? Continue.